Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Machado e hoje a nossa aula será sobre os efeitos da falência quanto aos direitos dos credores. Quando a gente analisa dentro do direito falencial, toda a cadeia, todo o trâmite, o interfalência, o tempo da falência, eu sempre falo que há fases e há momentos, então a gente vem analisando a falência dentro de cada um desses momentos. Analisamos os requisitos essenciais para a configuração do estado de falência, o requerimento de falência, competência para esse requerimento, a contestação, o pedido inicial, a sentença. É sabido que a sentença ela pode ser uma sentença que afasta a falência ou uma sentença que ela reconhece a falência. Já analisamos aqui as sentenças. Então, quando o magistrado ele reconhece a existência desse estado de falência e decreta a falência, nós temos surgimento da massa falida e efeitos quanto aos direitos dos credores. Então, surtem efeitos, e esses efeitos eles são quanto aos direitos dos credores, posteriormente ao falido, também aos contratos, a pessoa do falido. Então, há vários efeitos que surgem em consequência da decretação dessa falência. Então, são esses efeitos posteriores à decretação da falência que a gente vai analisar hoje aqui. Okay? Então, vamos lá e bom estudo a todos. A primeira análise que a gente vai fazer vai ser relacionada aos direitos dos credores, depois a pessoa do devedor, depois aos bens do falido, e depois aos contratos do falido. Então, com relação ao direito dos credores, a primeira coisa que a gente tem, o primeiro efeito importante é o vencimento antecipado de todas as dívidas. Então, lá no artigo 77, ele é muito claro, quando ele fala que a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitadamente e solidariamente responsáveis com o abatimento proporcional de juros, convertendo todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, no campo do dia da decisão judicial, para todos os efeitos dessa lei. Então, a primeira coisa que a gente tem é esse vencimento antecipado. Então, quando a gente diz que para requerer a falência é necessário aqueles requisitos do artigo 94, inciso 1º, 2º ou 3º, mas trabalhando aqui no inciso 1º, dívidas, com dívidas vencidas, não pagas, protestadas, lá do inciso 1º que perfaçam um valor maior do que 40 salários mínimos, é possível, e defende a doutrina, e a gente vê faticamente, que é possível em litisconsórcio ativo, desde que já preenchido, que outros credores, mas com dívidas não vencidas, eles participem da lide no polo ativo. Por quê? Porque sendo decretada a falência, você vence as dívidas e eles passam a ter interesse. Com a decretação da falência, vou ter que chamar todos os credores para poder fazer parte do processo. Então, por que não permitir esses que ainda não têm dívidas vencidas, se com a decretação as dívidas estarão vencidas e eles serão chamados ao processo através digital? Então, aqui há uma antecipação da presença dessa parte. Então, a primeira consequência é essa antecipação das dívidas. Essa antecipação tem uma aplicação contábil. Por quê? Porque você vai parar de contar ali juros e taxas, incidentes eventualmente exigidas contratualmente. Okay? Então, inclusive esses juros que param de correr, a gente tem que criar um parêntese nele, porque ele para de correr, mas ele pode ser exigido ao final. Veremos isso na nossa aula sobre classificação e liquidação dos créditos. Então, esses juros eles ficam ali, suspensos, mas se sobrar dinheiro na falência, você pega e paga. Tá? Então, ele fica, entre aspas, suspenso. Então, qual é o objetivo aqui? Equalizar os créditos e a capacidade aqui de habilitação para todo mundo. Por quê? Porque eu só posso habilitar se meu crédito estiver vencido. Então, eu venci, determinei o vencimento de todo mundo, assim todos se tornam credores, podendo exigir o seu crédito. Porque eu só posso exigir algo se ele é exigível. Se não venceu, como é que eu posso exigir? Então, justamente para possibilitar a exigibilidade desses títulos, olha, todos estão vencidos. Moeda estrangeira.
pode haver contratos em moeda estrangeira, muito comum, né? Quando você tem principalmente importação e exportação de bens, você, na maioria das vezes, na importação e exportação de bens, não haja contratos de prestação de serviço, há inúmeros contratos de prestação de serviço estipulados em moeda estrangeira, mas é mais fácil a gente imaginar o caso de importação e exportação de bens. E aí há um vencimento antecipado, mas o contrato ele é feito em moeda estrangeira. Então, como que eu vou fazer para ele se converter? Você converte a moeda do dia da decretação da falência, ok? A lei é bem clara, ok? Câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos dessa lei. Tá? E a questão a gente já citou aqui os contratos bilaterais que o administrador julgue conveniente manter. Então, vão vencer todos, os contratos vão vencer todos, mas a gente vai ver com relação aos contratos bilaterais, né? Contratos bilaterais, há uma relação jurídica, um dever objetivo, um direito subjetivo e uma obrigação jurídica, um dever jurídico por ambas as partes. Então, se você tem direito subjetivo e obrigação e dever jurídico, né, de ambos os lados, a gente tem ele bilateral, eles vão ser cumpridos a critério do administrador judicial, ok? Com relação à suspensão dos juros, então lá no artigo 124, né, vou ler rapidinho para vocês. Contra a massa falida são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para pagamento dos créditos subordinados. Então, é justamente essa a questão que eu falei anteriormente, né? Juros vencidos e juros vincendos. Então, os juros vencidos, aqueles que já venceram, eles serão pagos. Então, se antes da decretação a minha dívida, minha nota promissória, por exemplo, ela venceu tem 4 meses. Esses últimos 4 meses, eles vão se agregar ao valor daquela nota promissória, daquele meu crédito, daquele meu título de crédito, e eu vou poder cobrar ele na falência junto com a classificação do título. Agora, os juros vincendos, né, ou seja, da decretação até a data de efetivo pagamento, eles só serão pagos lá no final, na ordem de classificação, se sobrar dinheiro lá depois dos credores subordinados. Ou seja, se sobrar dinheiro lá no finalzinho, aí possibilita o pagamento. Ok? Entenderam a questão? Vencidos e vincendos. Há exceção? Há exceção. Então, posso cobrar os juros vincendos na hora do pagamento? Posso. Mas qual que é essa exceção? Essa exceção do parágrafo único. Eu só posso cobrar esses juros no caso de créditos com garantia real, debêntures e créditos com garantia real até o produto do bem. Como assim, Guilherme? Vamos considerar que eu peguei um crédito com um banco, por exemplo, e como crédito, como garantia daquele empréstimo, eu deixei um bem imóvel. Aquele bem imóvel é uma garantia real para aquele empréstimo, ok? Na hora que eu fali, né, que a minha empresa fali, ou eu, empresário individual, eu fali. Então, como aquela casa é uma garantia real para o banco, a venda daquela casa, ela vai se converter para pagamento da minha dívida, porque eu sou um credor com garantia real. Então, eu vou vender aquela casa para saldar a minha dívida. Se o valor da casa for maior do que a minha dívida, eu posso usar esse valor que está sobrando para pagar os juros. Então, vamos pensar, o meu crédito é de... eu sou credor, né, da empresa falida no valor de 10 mil reais, não, 100 mil reais, ok? Na hora que eu for receber, eu ainda tenho mais 10 mil reais de juros. Então, meu crédito é de 100 mil reais e 10 mil reais são de juros. Esses juros, eles são posteriores à falência. Então, em tese, eu não posso recebê-los. Só que eu tenho como garantia real uma casa. Na hora que essa casa ela é vendida dentro do processo, nós conseguimos arrematá-la, né, por um valor de 150 mil reais. Então, 150 mil reais consegue cobrir os meus 100 mil,
consegue cobrir os 10 mil e ainda sobra 40 mil que vai para o bolo, para os outros credores. Ok? Agora, em outra situação, a minha dívida é de 100 mil reais. Eu tenho mais 10 mil reais de juros. Juros esses posteriores à decretação da falência. Porque se for anterior à falência, ele vai se somar a esses 100 mil. Então, posteriores à decretação da falência. Então, eu tenho 100 mil mais 10 mil posteriores à falência. Então, aqui está a falência. Ok? Na hora que a casa ela é vendida, ela é arrematada por 105 mil. Como é que fica? Esses 100 mil, eles vão para o pagamento, né? Dívida de 100 mil, sobra 5, mas os juros é de 10. Então, 5 mil eu pago esses juros. Os outros 5 mil seguem em regra geral e vão lá para depois dos subordinados. Ok? Então, esses juros só vão ser pagos aqueles que têm garantia real. Tá? E debêntures, e a gente faz um parêntese. Nós temos debêntures com garantia real, debêntures flutuantes, debêntures quirografadas e debêntures subordinadas. Né? Se você não lembra o que é debêntures, dá uma estudada, dá uma lida lá. Talvez eu faça um vídeo aí rápido sobre debêntures. Mas a debêntures é como se fosse um empréstimo, né, que a empresa faz com você, e aí você compra, né, esse empréstimo, parte desse empréstimo, né, a grosso modo, e essa compra, essa debênture, essa compra dessa dívida, ela pode ser de alto risco, de baixo risco, com garantia, sem garantia. Quanto maior o risco, mais lucratividade você tem com aquela debênture. Quanto menor o risco, menor a lucratividade. Okay? Então, dessas debêntures, só as com garantia que vão receber os juros. Okay? As outras não. As outras elas vão lá para o final. Por exemplo, debêntures quirografárias, elas vão junto com crédito quirografário. Debêntures subordinadas, elas vão lá embaixo com créditos subordinados. Então, ela vai oscilar. A sua debênture você vai receber, se você tem uma debênture e está para receber ela de uma empresa que foi decretada falência, você vai seguir a classificação de credor de acordo com o tipo de debênture que você tem. Essa exceção da fluência de juros posteriores à decretação da falência só vale para debêntures com garantia real, porque entra igual naquela questão do apartamento, dentro da garantia que foi dada quando você fez o contrato de compra dessas debêntures, ok? E aí, com relação à suspensão de ações, né? Outra possibilidade, além da fluência de juros, da suspensão das fluências de juros, é suspensão das ações ou execuções movidas contra o falido. Então, como é que funciona essa suspensão dessas ações judiciais? Vamos entender. Então, com relação à suspensão das ações que correm contra o falido, ou correm, né, relacionada a bens. Então, lá no artigo 76, que é onde a gente tem o princípio do visa atrativa, o artigo 76 ele diz que atrai, né, puxam, como se fosse um grande imã, e aí você puxa todas as ações de interesse de bens, de interesse negocial, de interesses e negócios do falido, você puxa com a decretação para competência dessa vara de falência, para aquele juiz que decretou a falência. Por quê? Para ele ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Então está lá no artigo 76, você absorve essas ações, substituindo logicamente no polo ativo ou no polo passivo, independente onde esteja, você tira o falido, né, que seja uma empresa individual, uma sociedade empresária, e coloca no lugar ali o administrador judicial. Tem exceção? Essa atração tem exceção? Tem. Então está lá no artigo 76. Quais são as exceções? As causas trabalhistas, fiscais e aquelas que não são reguladas pela lei em que o falido figurar no polo como autor ou litisconsórcio ativo. E aí no parágrafo 1º, né, no parágrafo único, fala que quem vai substituir no polo o falido será o administrador judicial. Então, quais exceções a gente tem? Primeira, ação em que a marcha seja autora, né? Então, exemplo, onde ela é titular de um direito de indenização, por exemplo. Então, se há direito de indenização, há uma substituição, ok? Segundo, reclamações trabalhistas. Então, lá na Constituição, artigo 114. Então, até apurada a sua liquidez,
você vai continuar tramitando na vara trabalhista, mesmo porque você não vai usurpar competência lá da Justiça do Trabalho, atraindo, né, para uma vara de falência, ok? E títulos executivos e executivos fiscais, então eles prosseguem na vara da Fazenda Pública e posterior à habilitação junto ao processo de falência, ok? E a gente tem lá ainda no artigo 6, parágrafo 1º, que está em outro local da lei, terá prosseguimento no juízo no qual estivesse processando a ação que demandar quantia ilíquida. Então, se já houve um provimento, já houve um reconhecimento de uma dívida, mas ela ainda tem valor ilíquido, está em fase de liquidação de sentença, para apurar o quantum, então isso segue lá na vara, segue na onde ela se encontra, apurado o valor, e aí sim a execução ela é puxada, né? Ela é atraída para o juízo falimentar, ok? Compreendido até aí? Reserva de valor. O que é reserva de valor? Reserva de valor a gente vê muitas provas, como é que funciona a reserva de valor. Reserva de valor da seguinte forma, está lá no parágrafo 3º. Se você tem uma ação sendo processada na vara do trabalho, então a ação corre na vara do trabalho e a falência já foi decretada. E aí começa-se a liquidar ativos e começa a fazer pagamento dos credores, ok? E aí você fica com medo, obviamente, de declarações dos trabalhadores serem pagas, e você que é trabalhador, o seu processo ainda está correndo, você ainda nem sabe o valor, e você acaba perdendo esse rateio do valor. O que você faz? Você solicita uma reserva de valor. E aí o juiz da vara trabalhista, ele vai verificar o valor com base ali nas questões do seu processo e verificar qual seria um valor provável. Valor provável de X. Então ele oficia a vara de falência para quê? Para que reserve esse valor. Olha, a ação trabalhista ela vai girar em torno de 50 mil reais. Reserva 50 mil reais aí para o Guilherme. Okay? Esse valor ele fica em suspenso, ele não vai ser rateado. Ao final da sua ação trabalhista, se o valor ficar dentro dos 50 mil reais, aí você faz o levantamento daquele valor. Se for menor o valor, você levanta e aquela sobra ela entra para o bolo do rateio novamente. E se faltar, aí você realmente tem que aguardar nova liquidação para receber o seu valor, né? Esse valor complementar aí do que ficou devendo. Okay? Então essa é a reserva do valor. Entra para todas aquelas situações anteriores, aquelas exceções onde não há atração do juízo. Okay? Por fim, a questão da suspensão da prescrição. Então lá no artigo 6º fala que a decretação da falência ou o processamento da recuperação judicial, ela suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que fica em suspenso tudo aquilo que estava em curso, né? Os prazos eles são suspensos. Então, primeira observação, para a gente relembrar aqui, a diferença entre suspensão e interrupção de prazo. Quando a gente tem suspensão de prazo, o prazo ele para de correr aonde ele estava e com o fim da suspensão ele continua a correr. Ou seja, se eu já tinha 1 ano de decurso do prazo prescricional, com a suspensão, esse 1 ano para de correr, com o fim da suspensão volta a correr a partir de 1 ano, ou seja, 1 ano, depois 2 anos, 3 anos. Então, ele não reinicia, ele cria uma pausa dentro desse prazo prescricional. Diferente da interrupção. A interrupção, se a gente tiver um prazo prescricional, por exemplo, de 3 anos, tá? Correram 2 anos desse prazo prescricional. Houve causa de interrupção. Quando essa causa de interrupção cessar, você reinicia do zero esse prazo. Né? Lembrando que a interrupção ela só acontece uma vez para cada processo, justamente para não se protelar aí ad infinito essa prescrição. Okay? Então, a decretação da falência ou processamento, autorização, processamento de recuperação judicial suspende os prazos prescricionais
de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive as ações e execuções em face do devedor, credores particulares. Então, o seu Zé ali, que é empresário individual da venda de cachorro-quente, por exemplo, ele, como ele é devedor solidário, ou com relação às dívidas particulares dele, também estarão suspensas, ok? Tanto o devedor solidário, o sócio solidário, então aquele sócio que ele for reconhecido como ilimitadamente responsável, ou seja, ele é solidário numa ação de responsabilização, então também os credores particulares terão as suas ações e execuções suspensas, ok? A segunda questão, o segundo efeito seria o efeito da falência quanto à pessoa do falido. Então são efeitos à pessoa do falido. Quando a gente fala falido aqui, pessoa do falido, a gente tem que pensar no empresário individual e também no sócio solidário, que essas pessoas elas vão sofrer esses efeitos diretamente. Então isso está lá no artigo 104 da Lei de Falência. A gente não vou aqui elencar todas essas possibilidades, mas vou analisar aqui as principais. O inciso terceiro que é a questão da liberdade de locomoção, que ele impede ele de se ausentar do local onde se processa a falência, sem justa comunicação e sem deixar procurador bastante sobre as penas combinadas na lei. Então, por que impedir criar esse impedimento à liberdade de locomoção? Por quê? Porque o falido é a pessoa que mais sabe sobre aquela falência e durante todo o processo falimentar ele pode ser convocado ou ele é obrigado a ser ouvido para se manifestar, porque como ele possui maior conhecimento sobre a empresa, sobre aquela massa falida agora, considerando essa personificação da pessoa jurídica, agora a massa falida, como ele é aquele que tem maior controle, maior conhecimento, ele é convocado muitas vezes pelo juiz falimentar, pelo Ministério Público ou por credores, para se manifestar com relação a situações, fatos, contratos daquela empresa. Então, quando você tem a pessoa do empresário individual ou sócios solidariamente responsáveis, ok? Por quê? Porque ali a gente entende que devedor da sociedade empresária é a própria sociedade empresária e aí não existe uma ficção jurídica, ok? Então, se justifica para isso, ok? Se não houver cumprimento desses deveres, ele é intimado a fazê-lo sob pena de crime de desobediência, conforme parágrafo único do 104, em que pese aí essas questões da esfera criminal sobre a tipicidade do crime de desobediência. A gente não vai entrar aqui nessa questão, é uma questão lá para o direito criminal, mas aqui haveria essa possibilidade. Também proibição de exercício da atividade empresarial, isso para os sócios, lembra que quando há pessoa física, então sócio, pessoa física responsável solidariamente ou próprio empresário individual. Então, consta lá no artigo 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência até a sentença de extinção. Então, com a decretação, determina-se que seja oficiado para os órgãos competentes, para a junta comercial, para que ele não mais tenha capacidade de exercer atividade empresarial durante esse período, ok? E por último, e assim, um dos mais importantes, ou mais contraditórios, controversos, é o artigo 99, inciso 7º, que possibilita a prisão. Então, está sujeito à prisão desde a decretação da falência, se houverem indícios de fraude, ou de fraude, crime falimentar, ou no curso do processo. E aí há uma questão que se levanta: é possível essa prisão? Seria ela prisão civil? Seria ela prisão criminal?
Seria prisão por dívida, né? Seria ela constitucional? É uma pergunta que precisamos responder. Então, há aí uma divergência doutrinária, ok? Com relação a essa possibilidade ou não. Alguns autores, como o Santa Cruz, como Marlon Tomasetti, eles entendem que sim, é possível essa prisão, ela não seria uma prisão por dívida, não seria configurada como prisão por dívida. Inclusive, essa prisão, ela já havia uma previsão lá no Decreto-Lei 7661 de 45, né? E sobre esse tema já havia pronunciamento do próprio STJ possibilitando essa prisão, né? Uma decisão de 93, depois eu coloco embaixo para vocês. Então, né, seria só estaria repetindo isso, repetindo esse entendimento, e seria sim possível, ok? Outra parte da doutrina, a grande maioria da doutrina, a gente tem Fabulua, Rubens Requião, Cristiano Rodrigues, nós temos uma outra gama que defende a inconstitucionalidade dessa medida, dessa prisão, quando nós temos a possibilidade, né, a Constituição diz que só seria possível com a Constituição, né, combinado com o Pacto de São José da Costa Rica, você impossibilitaria qualquer outra prisão que não fosse a prisão por alimentos. Então aí seria prisão por dívida, no caso da falência, e ela seria proibida, seria inconstitucional, seria, né, ilegal, se a gente analisar aquela pirâmide do Gilmar Mendes relacionando a questão, né, do Pacto de São José da Costa Rica, que versa sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado por 2/3, de acordo com o artigo 5º, né? Então, estaria o Pacto de São José da Costa Rica ali com um status infraconstitucional ou supralegal, e ali haveria uma prisão por dívida e não seria aceito. Então, a doutrina e a jurisprudência moderna, né, em decisões mais recentes, junto com essa doutrina, a maioria dessa doutrina, entende pela impossibilidade de prisão nesses termos, né? O que se defende é que, havendo indícios, né, você extrai, e aí a própria lei diz, você extrai esses indícios de crime falimentar e encaminha isso para o juízo criminal. E o juízo criminal que vai ter competência para decretar ou não essa prisão preventiva, ok? Aí por ocasião de crime falimentar e não de dívida, ok? Tranquilo? Então, seguimos aí o nosso entendimento. O próximo ponto aqui são os efeitos da falência quanto aos bens do falido. Com relação aos bens, de início a gente já tem lá no artigo 94, inciso 3º, a possibilidade aí de sequestro, né? decretação de sequestro dos bens do falido, né? Pelo novo Código Civil a gente não tem mais o sequestro tipificado lá, né? Não tem mais o tipo, mas ainda é possível. Por quê? Porque pelo artigo 94, inciso 3º, quando você tem a decretação da falência para aqueles critérios subjetivos, os critérios subjetivos por si só, né? Quando a gente pensa subjetivo, fala de intenção, se você decreta daquela forma, você já entende que há intenção de certa forma fraudar aí credores. Então você já pode, para resguardar esses credores, determinar aí o sequestro e a indisponibilidade desses bens. Além disso, o falido ele perde a administração dos seus próprios bens. Então ele não pode mais administrar os seus bens. E aí tem uma questão importante, né? Quando a gente trata de sociedade empresária, tudo bem, ele não vai poder administrar. Mas quando a gente trata de falido pessoa física ou sócio ilimitado, tem os bens particulares. Esses bens particulares ele também perde. Ele não pode mais administrar esses bens particulares, não pode dispor livremente. Ele perde a capacidade para qualquer ato de conteúdo patrimonial. Então, compra e venda de moto, contrato social, recebimento ou quitação de dívida, ele perde essa capacidade, ok? Com relação a esses atos. Ele continua, se a gente pensar no empresário individual, ele continua podendo exercer atos
cíveis, ou seja, ele pode ainda separar, pode adotar, pode prestar concurso, pode realizar contrato de trabalho, pode casar, apesar de que algumas pessoas, né, entendem que casamento é uma disposição patrimonial, tá? Isso é uma brincadeira só, não é. Então ele pode casar, tá? Então é uma opção dele, né? Vai entender, mas ele pode, ok? Então a questão da administração dos bens, tanto para o empresário individual quanto para o sócio solidariamente, ilimitadamente responsável, sócio solidário, como a gente fala. E por último, a questão da falência quanto aos contratos, ok? Os contratos, a lei de falência, ela dá um tratamento especial para inúmeros contratos, ela disciplina inúmeros contratos. Então você vai afastar normas de direito empresarial, direito comercial, direito civil, que seja, e sobre esses contratos passa a incidir normas de cunho falencial, ok? E isso dá um tratamento diferenciado para elas. Mas antes, né, eu não vou tratar os contratos em espécie aqui, mas é importante a gente diferenciar uma questão. Você vai ter um tratamento para contratos unilaterais e uma disciplina jurídica, né, um tratamento para contratos unilaterais e para contratos bilaterais, né? Como é que vai ser? Vamos entender rapidamente cada um desses contratos. Então, para a gente finalizar a questão do contrato unilateral e bilateral, o contrato unilateral, onde só há obrigação, né, só há uma obrigação por uma das partes. Quando a gente tem, por exemplo, doação pura, depósito, comodato, quando vai funcionar o contrato unilateral. Então, se o contrato for unilateral, a gente tem duas possibilidades. A massa falida como credora desse contrato unilateral e a massa falida como devedora desse contrato unilateral. Se a massa falida for credora, vai caber ao administrador judicial decidir, determinar se haverá cumprimento ou não daquele contrato, ok? Então, havendo interesse da massa falida na manutenção do contrato, o administrador judicial ele vai se manifestar dizendo que há interesse naquele contrato. Se não houver interesse, ele vai falar assim, olha, não há interesse no cumprimento, não é necessário mais cumprimento desse contrato. Eventuais perdas por parte aí desse contratante, dessa outra parte, né, desse devedor, elas serão apuradas em ação específica e vão para habilitação. No caso da massa falida ser devedora, nesse caso a massa falida ela é devedora, não há possibilidade de manutenção do cumprimento, né, o contrato se extingue ali, e aí eventuais perdas, né, esses créditos, né, se a massa é devedora, a outra parte ela é credora, ela vai habilitar esses créditos dentro do processo de falência, dentro da habilitação, classificação e liquidação, ela vai para o bolo junto com os demais credores, ok? E aí o segundo caso, no caso da massa falida nos contratos bilaterais. Nos contratos bilaterais, há uma obrigação recíproca, então há a obrigação de ambas as partes. Então nesse caso, ao mesmo tempo, cada parte é devedora e é credora, ok? Então, como é que ficam esses contratos? Esses contratos eles vão passar pelo crivo do administrador judicial e o administrador judicial ele vai analisar contrato a contrato se há interesse da massa falida na manutenção daquele contrato. Por que haveria ou não haveria interesse da massa falida? Porque muitas vezes é determinada a manutenção das atividades da empresa. Para quê? Para maximizar ativos, para aumentar ganhos. E aí, para você continuar as atividades da empresa, você precisa ainda se utilizar de certos contratos. Então, você não vai rescindir um contrato se você vai precisar daquele contratante. Já aqueles contratos que não têm mais interesse e que a sua realização, a sua manutenção só vai gerar mais dívida para a massa falida, o administrador judicial, ele simplesmente declara que não vai haver mais cumprimento e aí aquilo vai ser apurado, perdas e danos, né? O contratante, né? A outra parte, pode ser contratante ou contratada, a outra parte, ela apurando essas perdas, ela vai também habilitar junto à falência, seguir ordem de classificação e buscar o seu ressarcimento, ok?
há uma possibilidade que o artigo 117 coloca, que é quando o administrador judicial ele não se manifesta, nem se vai cumprir ou se não vai cumprir esse contrato. Quando isso acontece, cabe à outra parte interpelar o administrador judicial para que ele se manifeste dentro de um prazo de 10 dias se ele vai manter ou não aquele contrato, se ele vai cumprir ou não aquele contrato. E nesse caso, se houver negativa de cumprimento ou silêncio, né, terá o mesmo valor pelo não cumprimento. Então, interpelado o administrador judicial, ou ele responde que não irá mais cumprir, ou ele responde que irá cumprir, ou ele fica em silêncio. Ficando em silêncio, ou seja, passados esses 10 dias, interpreta-se como negativa de cumprimento ao contrato. E aí cabe ao contratante apurar perdas e eventuais dívidas ou prejuízos serão apurados e serão habilitados no processo de falência, né? Eventual indenização em processo autônomo no juízo falimentar, justamente por causa do princípio do vis atrativa, que atrai todos os processos relacionados à falência, salvo as exceções que eu demonstrei agora mais cedo. Okay? Aqui a gente encerra os efeitos da falência com relação a bens, contratos, direitos dos credores, né, e a pessoa do falido, e continuamos o nosso estudo do direito falencial no nosso próximo vídeo, quando iremos analisar os contratos em espécie, contratos especiais, aqueles contratos que não estão sendo disciplinados os seus efeitos dentro da lei de falência. Uma boa tarde a todos, para mim pelo menos boa tarde, e bom estudo.